Olá, pessoal! Boa tarde! Estamos começando mais uma atividade do Salão do Livro Infantil Juvenil de Minas Gerais. Boa tarde! Bem-vindos! Prazer conhecer todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco. É um momento muito especial. Olha a libélula aqui. Esse ano, o sexto Salão do Livro está homenageando o autor Ângelo Machado. Ele amava libélulas e o amor pela libélulas rendeu histórias fantásticas. Olha aqui esse livro que eu amo. Que bicho será que a cobra comeu? E temos também Que Bicho Será que Botou o Ovo? Do Ângelo Machado, homenageado desse ano. E ele colocou a libélula como personagem principal da série. Que bicho! Fantástico! E olha só, essa tarde aqui com a gente está sendo realizada pela Câmara do Livro, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo do Brasil, Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc. O Aldir Blanc foi um artista brasileiro e ele não está mais aqui, está lá, virou estrelinha, mas ele deixou um legado artístico enorme e foi homenageado com essa lei que hoje está patrocinando, fomentando a cultura no nosso país. E nós temos também como parceiros a SABIC, Amigos das Bibliotecas Comunitárias, gente. E essa curadoria fantástica está nas mãos da Sandra Bittencourt, que é escritora, contadora de histórias, modelo, atriz e, principalmente, encantadora de gente. E agora nós estamos com a escritora Alessandra Roscoe. Oi, Alessandra! Oi, Sheila, que alegria, que alegria. Eu que sou mineira, visitar Minas Gerais, mesmo que assim, virtualmente, é sempre uma festa. Para mim é sempre uma festa, muito feliz de fazer parte dessa programação incrível, desse salão e poder compartilhar um pouco aqui com vocês das histórias, dos livros, das cantigas, tudo que vier. Então, pessoal, você que está nos assistindo pelo YouTube e por esse link aqui do Zoom, pode mandar perguntas para a Alessandra, que a gente vai bater papo aqui, vai passar as perguntas de vocês. É muito importante a sua participação. Essa atividade, esse bate-papo vai ficar gravado para você matar saudade da Alessandra quantas vezes você quiser e ouvir as histórias dela quantas vezes você quiser. E outra coisa que é importante falar aqui, importante, estamos transmitindo com acessibilidade em Libras, que é muito importante para a comunidade surda poder participar desse salão com a gente, porque a literatura é um direito humano e ela tem que ser acessível a todos. Temos que arrumar formas, maneiras de permitir que a literatura chegue a todas as pessoas em todos os cantos do mundo. Então, o salão está de parabéns por trazer esse presente para a gente, que é a acessibilidade esse ano. E a Rosane está aqui com a gente. Eu estudo Libras, mas sei só um tiquinho. Boa tarde, pessoal. Agora, errei, boa noite. Não, é boa tarde, boa noite assim. Boa tarde. Comecei agora, gente, meu vocabulário está pititico ainda. Alessandra, que emoção conhecer você pessoalmente. A gente conhece seus livros, suas histórias, mas quando a gente está assim, face a face, conversando, é outra coisa. Eu fico feliz demais.
E para a gente que escreve, esse momento do encontro com o leitor é o principal, né, Sheila? Então, assim, eu estou com muita saudade, eu estou com saudade dos eventos, eu estou com saudade dos abraços, dos sorrisos, e esse momento, assim, mesmo a gente aqui atravessado por uma tela fria, a gente consegue receber um pouquinho de carinho, trocar um pouco, poder conversar, saber o que, que o leitor acha, né? E para mim é sempre muito rico encontrar mesmo o olhar do leitor. Né? Então, aproveitem o chat mesmo, quem está aí com a gente, mandem perguntas, dúvidas, curiosidades. Vai ser muito gostoso a gente poder passar essa tarde aqui, trocando, conversando e brincando também de ler, né? Porque a leitura também é uma forma da gente brincar, e a leitura para a infância, e eu digo que para a infância porque nós adultos também brincamos de ler, né? E é muito gostoso. Verdade, Alessandra. Alessandra, aqui em Contagem, a gente está com uma produção cinematográfica muito interessante. E nós temos crianças da rede pública do município produzindo cinema, participando de festivais, porque o cinema é uma maneira de se expressar, né? De lançar voz. E aí, eu fiquei sabendo que o seu livro, A Menina que Pescava Estrelas, virou curtinha, que eu assisti a animação e eu fiquei maravilhada. Agora, conta pra gente como seu livro virou curtinha. Como é que foi esse processo? Então, esse é um livro que eu tenho um carinho muito grande. É o primeiro livro, ele tem 2 versões. Ele foi publicado pela primeira vez dessa forma, A Menina que Pescava Estrelas, e aí ganhou uma nova editora e ganhou inclusive novas ilustrações. Foi ilustrado pela minha filha. Essa história nasceu na beira da cama. Eu sou jornalista, né, de formação, e eu trabalhava, fazia um ao vivo, 1h30 da manhã. E um belo dia eu cheguei em casa, estava a Bia, com 3 anos de idade, acordada, e falou: mãe, estou aqui te esperando para você me contar uma história. E aí eu comecei a contar a história da Cinderela, e ela falou: não quero história velha, não, quero uma história que seja só nossa. E a gente criou junto ali na beira da cama a história da menina que pescava estrelas. E esse livro demorou muito porque quando eu terminei, eu passei quase 2 anos, dos 3 aos 5, contando e recontando, sempre que eu podia, na beira da cama. E um dia ela falou assim: olha, eu cansei de você mudar a nossa história. Senta lá e vai escrever. Ela não sabia ler e escrever ainda. E aí ela ficou atrás de mim, assim, leia aí esse pedacinho, tal, leia aí. E aí, quando acabei de ler, eu li tudo, ela falou: tá certo, essa palavra você usou, está certa, agora o que eu faço para virar livro? Aí eu ri, né? Eu falei: Bia, não é assim, não, eu quero que vire livro. Aí eu falei: então agora a gente tem que mandar para uma ilustradora. E eu gostava muito do trabalho de uma ilustradora, Ana Raquel, que tinha ilustrado o livro de um primo meu, o Ideobrando, e aí eu falei: vou mandar para uma ilustradora que é quem desenha o livro. A Bia cruzou o braço e falou assim: mas por que você vai mandar a minha história para outra pessoa desenhar? Eu quero desenhar. E aí me fez uma lista de material de papelaria para comprar. Eu comprei e ela passou vários dias desenhando, pediu para eu separar a história em pedacinhos e ela fez várias ilustrações. E quando o livro saiu, eu sou muito amiga do Ítalo Cajueiro, que é o animador que fez a animação, e o Ítalo ficou sabendo da história, porque assim, no meio desse processo, a Bia perdeu um primo criança. E eu tinha usado a metáfora da estrela para falar da morte. Porque eu falei: olha, muitas vezes a estrela que a gente vê no céu nem existe mais, e ela continua brilhando, continua alegrando a gente. E aquilo foi meio que um baque para a Bia, porque ao mesmo tempo que ela era apaixonada pelas estrelas, ela passou a enxergar as estrelas de outra forma. Ela falou assim: nossa, então, todas as pessoas que morreram, que viram estrelas, então a estrela é linda, mas tem uma tristeza dentro delas, né? E eu fiquei numa culpa, aquela mãe e culpa andam juntas o tempo inteiro, né? E eu fiquei numa culpa danada de ter trazido a metáfora da estrela para falar da morte com a Bia. E quando o Ítalo ficou sabendo de tudo isso, de toda essa história, né, da história por trás da história, de como a Bia passou a lidar com as estrelas de uma outra maneira, até que um dia ela falou assim: mãe, hoje eu entendi que tem mais beleza do que tristeza nas estrelas.
né? Então, assim, ela chegou a um ponto que não queria mais ouvir a história. E quando o Ítalo soube disso, ele falou: eu vou ilustrar, eu vou fazer uma animação. O Ítalo é um animador, já tinha feito o Lobisomem Coronel, A Moça que Dançou Depois de Morta, e me pediu a história, falou: você topa, a gente vai entrar no edital. E aí, quando veio o edital, foi selecionado, né? O curta foi selecionado no edital, e a gente pensou na trilha sonora, a gente pensou no Tavinho Moura, que a gente era muito fã do trabalho dele, e ele acabou topando fazer a trilha, que ficou lindíssima, né? Então, assim, é uma alegria muito grande ver o meu primeiro livro, né? Eu não tinha pretensão nenhuma de publicar, então foi muito assim puxada mesmo pela Bia. Foi numa matéria de Dia das Mães que o jornal local aqui mostrou o livro na pastinha, e a partir daí uma editora viu e decidiu publicar. Então foi todo um caminho muito natural da história, né? E esse livro me abriu a porta mesmo desse mundo da literatura. Então eu tenho um carinho muito grande, vê-lo numa animação foi, né, uma emoção muito grande. O filme estreou aqui no Festival de Cinema de Brasília, que eu ia como espectadora, fã, cobri vários, como jornalista, cobri vários festivais, e de repente está lá no Cine Brasília, com o Cine Brasília lotado, vendo a história da história também, porque teve um pouco essa coisa da criança que morre, né? Você que assistiu o vídeo, viu que o vídeo não tem só a história, tem a história da história. Então, uma alegria muito grande. Queria mandar um beijo especial para o Ítalo, que é um super querido, ilustrou também outro livro meu, é também um ilustrador do Jacaré Bilé, que tem as ilustrações dele, foi publicado pela editora Gaivota. E Menina que Pescava Estrelas tem as ilustrações da Bia, minha filha, né, em duas versões. Essa segunda versão já saiu depois do filme, então tem influências do filme no livro. Foi o livro que virou filme, e depois o filme que inspirou também as ilustrações do livro, porque uma das cenas que tem aqui no livro, a Bia se inspirou no curta para fazer essa página. É uma das páginas que eu mais gosto da ilustração, quando o pescador da cidade vem trazer para ela a vara de pescar gigante com a qual ela pesca as estrelas do céu, né? Então, isso daqui já veio depois do filme, já inspirou a ilustração. Muito legal essa conversa, né? A história ganhando novas formas. Alessandra, você participou desse processo de animação? Você estava lá junto, viu como funcionou, deu pitacos? Total! Total. A ilustração da animação é da sua filha? Não. Ela ajudou o Ítalo, teve ele junto nessa construção? Você acha que... Não, foi a Bia não, assim, a gente acompanhou, então assim, as reuniões com o Tavinho, o Tavinho veio, ficou uma vez aqui em casa, depois a gente teve uma reunião na casa do Ítalo com o Elvis, e assim, a animação, ela foi feita, teve também a participação do Rodrigo Mafra na criação dos personagens, do Elvis Kleber, né, que é o parceiraço do Ítalo. E a gente, assim, claro, a gente participou de tudo pela amizade que tem com o Ítalo, mas deixando muito à vontade, né? Então, e é muito legal você perceber isso, que é outra obra, é uma obra derivada mesmo, né? É outra história, assim, apesar de ter a mesma história, de ter a história da história. Então, tem toda uma conversa ali, é muito bacana, né? É você poder ver como aquela mesma história ganha formas diferentes numa outra linguagem. E eu acredito muito nessa leitura múltipla, sabe, Sheila? Eu faço aqui um festival itinerante de leitura, em que eu trabalho a leitura em todas as formas, porque muitas vezes as pessoas leem o mundo, os pescadores leem o céu, né? E eu tenho uma alegria muito grande de poder levar um festival de leitura com autores, com ilustradores, com mediadores de leitura, com músicos, com artistas da dança, em locais onde as pessoas não sabem ler e se encantam pelo livro, não sabem ler formalmente, né? Não têm um letramento, né? Não são alfabetizadas, mas conseguem ler, são bibliotecas vivas porque têm histórias para partilhar.
Então, essa coisa de um livro que vira filme, de um filme que inspira um livro, sempre me encanta muito. Sandra, me fala uma coisa. O seu livro me tocou bastante. E você acha importante falar da morte na literatura? É importante isso? Existem muitas obras que falam desse assunto, porque é um assunto que, para mim, é muito difícil. Às vezes, quando chega para mim na biblioteca um livro que tem uma temática, mesmo que não seja tão clara, né, mas que use essas metáforas todas, eu tenho dificuldade, eu já não consigo apresentar essa obra para o menino, mas isso é um problema pessoal. Você acha que é importante abordar esse tema na literatura infantil, a criança ter acesso a esse tema? Sheila, eu acho fundamental. Eu tenho pelo menos 4 livros que tratam de perdas, e é uma dificuldade até, assim, muitas editoras são reticentes. Eu acho que todos os temas fraturantes, não só morte, sabe? A gente precisa, sim, falar. Eu trabalho muito com infância, com primeira infância, eu tenho livros para bebês, e essa coisa da gente achar que a infância é cor-de-rosa, que só tem sorriso, que toda... Isso é um erro. Eu acho que é um erro que a gente não pode repetir. E é na literatura, é a partir da literatura que você consegue lidar com isso de forma poética, né? De uma forma mais... Isso na pandemia a gente viu muitas escolas, muitos professores, pais, famílias, que evitam os temas fraturantes na literatura, no cinema, seja onde for, com os filhos, nas conversas com os filhos, de repente se viram presos dentro de casa com as crianças, tendo todos os dias a morte em evidência, porque o que a gente está vivendo desde março de 2020 é um cotidiano de morte, e essa morte chegando perto, né? Porque a gente está em plena pandemia, e aquela coisa, vai durar um mês, vai durar 2 meses, a quarentena virou infinitena, não acaba nunca, né? E essas mortes chegando perto, e se a gente tem a literatura para lidar com isso de uma forma mais lúdica, mais poética, mais leve, eu acho que fica muito bacana. Eu tenho um livro que nasceu a partir de um momento de tristeza, que é o Árvore Voadora, foi meu primeiro livro independente, eu lancei pelo coletivo Maria Cobogó, aqui em Brasília, formado por 7 escritoras, e esse livro nasceu quando a minha filha, caçula, que hoje está com 12 anos, me flagrou na semana da morte da minha mãe aos prantos. E a Luísa chegou no quarto, me viu chorando e ficou sem saber, sem ter reação. Ela falou assim, nossa, mãe, como é que vai fazer agora se a sua mãe virou estrela e mãe é que enxuga a lágrima da gente e você não tem mais mãe porque a sua mãe está no céu? Como é que você vai fazer? Aí aquilo, assim, me bateu lá fundo, né? Eu chorei mais ainda. Ela falou, não, peraí que eu vou resolver esse problema. Aí ela saiu do quarto, ela voltou, ela estava de camisola ainda, e voltou e botou um balão embaixo da camisola. E falou assim, pronto, mãe, resolvi seu problema, eu estou grávida. E aí eu ri no meio das lágrimas, né? E falei assim, nossa, Luísa, é mesmo? Você está grávida? Ela, como eu estou grávida, eu vou ser mãe. Como eu vou ser mãe, eu vou ser sua mãe. E como eu vou ser sua mãe, eu vou cuidar da sua dor e vou enxugar as suas lágrimas. E tem mais, eu estou grávida de voo, porque a minha barriga é de balão. E eu vou te levar para perto da sua mãe, que agora é estrela, toda vez que você quiser. E a partir daí veio a ideia de fazer a história da Árvore Voadora, ilustrada pela Daniela Gonçalves, outra amiga querida, multiartista, que está morando em São Paulo. E é a história de uma árvore que a menina inventa que voa de qualquer jeito. Voa de borboleta, voa de lambreta, voa de balão, voa de avião. E, na verdade, voa com a imaginação daquela menina, né? Então... tenho outro livro também que eu lido, e é um livro para criança bem pequena. Esse livro é o Atrás do Olho Fechado, ilustrado pela Camila Carrosini. É um livro maior, em pequenos capítulos, e que aqui trata mesmo, assim, as pessoas, tem adulto que me escreve e fala assim, nossa, eu estou chorando há 3 dias depois que eu li o seu, como é que você faz isso comigo? Né? E ele é um livro bem biográfico. A ideia, quando eu criei, era para ler para o ventre e criar um vínculo, né, no aletramento fraterno, que é um dos projetos do Uniler Todas as Letras,
e para ler mesmo um capítulo por noite, e aí quando o bebê nascer, continuar essa leitura, criar esse vínculo afetivo a partir da voz, e quando a criança já domina de alguma forma a leitura independente, poder ler e botar um marcador e ler por capítulos, né? E é uma história de uma menina, de uma família, muito a minha história ali, e aí eu tinha decidido desde o começo que eu ia lidar com a morte nesse livro, né? Que eu ia, e aí a menina tem um peixe, eu falei, não, mas eu não vou matar o bichinho de estimação, eu quero matar alguém da família mesmo, né? Assim, como para mostrar essa dor e como lidar com essa dor. E aí o livro vai caminhando para isso e foi adotado numa turma de 2º ano, criança de 7 anos de idade. E eu fiquei muito assim tensa a primeira vez que eu fui à escola com essa faixa etária. Eu falei, nossa, será que esse livro chegou para eles de uma forma muito abrupta, né? E aí eu cheguei na sala de aula e falei, vocês acharam a história muito triste? Não, a gente morreu de rir. Teve um chorinho um pouquinho, chorei um pouquinho, mas eu achei linda a história. Então, assim, a gente precisa parar de achar que a criança não está preparada. Eu acho que com delicadeza tudo é possível se falar com uma criança, né? Eles são seres prontos, eles são seres que nos ensinam o tempo todo. Às vezes a gente aprende com eles a lidar com as faltas, né? Se a gente não tem esse tabu, não pode ser um tabu, a morte, temas que são difíceis fazem parte da vida. Por que não fazer parte da literatura para a infância? Porque a gente Sandra, conta essa história para mim. Eu preciso ouvir. Essa história, qual? A do Árvore Voadora? Vou contar, então. Vamos lá. Árvore Voadora. Era uma vez uma árvore muito especial, uma árvore que de longe até parecia normal, igual a todas as outras árvores. Só que não era, não. A árvore vivia plantada no meio do quintal da casa de Dora, uma menina bastante sonhadora. Tinha tronco e muitos galhos, uma copa bem frondosa que às vezes dava folhas, às vezes dava flores, às vezes dava frutos e às vezes tantas outras coisas. A árvore de Dora, debaixo do chão, no lugar das raízes, guardava hélices, asas. Era uma árvore voadora e levava sua dona para onde deixava a imaginação sonhadora. Um dia acordava sem folhas, mas com borboletas presas nos galhos. No outro, com uma copa toda feita de lambretas, e Dora voava com a mesma alegria com as borboletas ou as lambretas. Ia para longe com a sua árvore voadora, seu pé de sonho, de voo. Numa quarta-feira ensolarada, Dora pulou da cama e avisou a todos em casa que iria flutuar no quintal. O pai, a mãe e os irmãos sacudiram a cabeça de um lado para o outro e riram, depois de falarem quase em coral. Ê, Dora sonhadora! E lá se foi a menina para sua árvore, que naquela quarta-feira, parecendo adivinhar as vontades dela, amanheceu um pé de balão, pronto para flutuar bem longe do chão. Olha aí o pé de balão. E todo dia a árvore de Dora acordava diferente. E inventava um jeito de ganhar o céu. Era árvore passarinho, árvore helicóptero, árvore tapete mágico, árvore avião. Árvore que voava de tudo que era jeito, até sem asa, só para agradar a Dora. As duas, menina e árvore, eram muito amigas, companheiras, dividiam segredos e medos, fantasias e alegrias. A menina cresceu, mas nunca deixou de sonhar, de inventar. A árvore também cresceu e ainda hoje abriga em sua sombra generosa os desejos de Dora, suas vontades escondidas, sua imaginação incontida e todos os seus voos. E aí está a árvore voadora, quer dizer, uma história, essa história eu não trato da perda, e não é porque é a perda da infância, né? A menina crescendo, a árvore crescendo, um pouco o ciclo da vida, e no Atrás do Olho Fechado, que é o que eu trato mais drasticamente mesmo da questão, a menina perde a mãe, e quando ela perde a mãe, ela decide não interromper esse diálogo com a mãe, e o que ela faz?
ela passa, então, a escrever cartas diárias e soprar essas cartas para o céu todas as noites antes de dormir. E aí ela descobre uma outra forma de estar com a mãe, que é no sonho. Né? Então, assim, ela sonha com a mãe e ela se sente abraçada. Então, tudo isso, assim, é uma maneira, claro, você está ali falando de um tema que é difícil, não é fácil lidar com a criança que perde qualquer coisa, que perde a sua infância, que perde o seu brinquedo, que perde uma pessoa amada. Mas a criança perde, né? E a gente precisa, sim, da poesia para lidar, para abraçar esses momentos. E eu acho que nada melhor do que a arte para fazer com que esses momentos sejam mais leves. Nossa, achei fantástica a história. Essa da garotinha que perdeu a mãe é um livro que talvez você tenha escrito para várias pessoas, inclusive para mim. Mas Uniler, me conta, me fala da Uniler, que eu achei o máximo. É a brincadeira mesmo, Uniduniler. Uniduniler, todas as letras. Como é que começou? Começou no meu grupo de grávidas. Eu sempre fui uma leitora, né, gente? Preciso contar isso aqui, que eu lia, até minhas transgressões adolescentes eram leitoras. Eu pegava livro que não era muito próprio para a minha idade, para ler escondido. Então, assim, quando eu estava muito brava, e eu nunca me senti sozinha, porque eu tinha sempre um livro. Não era nem dentro da minha casa, eu não fui criada numa casa com biblioteca, nada disso, mas eu era sócia de uma biblioteca pública e que tinha um acervo maravilhoso que era do lado da minha casa. Então, eu ia praticamente 3 vezes por semana, porque eu lia muito e gostava de frequentar aquele ambiente. E aí, no meu grupo de grávidas, eu estava fazendo preparação para um parto normal, uma das mães falou assim, Alessandra, você não tem uma ideia para eu fazer com que meu marido participe da gravidez? Eu já estou no 3º filho e ele só acha que é pai quando o menino nasce e chora na orelha dele. E aí eu falei, uai, vamos fazer uma roda de leitura para as barrigas. Aí a gente combinou que, além daquele encontro que a gente tinha para fazer yoga, preparação, respiração para o parto natural, para o parto normal, a gente se encontraria uma vez por mês para fazer leituras para a barriga. Esse pai me olhava de um jeito que você não tem ideia na primeira reunião, Sheila. Muito assim, o que essa louca, já assim, eu uma pessoa ocupada, cheia de afazeres, vou parar aqui para ler com a barriga, que nem ouve, né? Que não sabe, mal sabia ele, né? No 3º encontro, esse pai já estava declamando e encenando poemas para a barriga. Ali nasceu aletramento fraterno, uma brincadeira com aleitamento materno, que é essa possibilidade mesmo de você alimentar imaginários. E o bacana, assim, como eu amamentei durante 6 anos da minha vida, 3 filhos, e tinha dia que a única coisa que eu pensava era assim, por que ninguém pode fazer isso por mim? Porque eu estou morta, cansada, eu só quero descansar. E o peito só eu tinha. Mas no aletramento fraterno, qualquer um que tem uma voz, um tempo e um colo disponível pode alimentar esses imaginários, pode alimentar essa fantasia. Aí passou um tempo, os bebês nasceram e as pessoas assim, mas agora que o bebê nasceu não vai ter mais leitura, agora que ele precisa? Criei, então, o Experimente a Palavra, que era um projeto de leitura com bebês, leituras sensoriais. A gente, a partir dos 5 sentidos, a gente brincava de ler com aqueles bebês. Aí eu fiz um livro gigante, todo sensorial, né? Minha cunhada, que é professora, psicóloga, pedagoga, ela teve a ideia, assim, criou o projeto do livro, a Cláudia Cavalcante, e esse livro começou a ser um sucesso nos encontros com os bebês. E aí alguém me perguntou, você não faz com bebês cegos? E eu, assim, sempre fui muito intuitiva. Não, nunca fiz, mas posso tentar fazer. Então, no segundo momento, fizemos com cegos, fizemos com autistas, fizemos com cegos adultos, essa experimentação das leituras sensoriais. E aí, um belo dia, eu fui chamada para contar a história e fazer leituras no hospital. E eu achando que ia com criança, fui com arco-íris, violão, que eu ia com arsenal, né, das minhas histórias. Quando cheguei lá, não era um grupo de crianças, eram adultos, idosos, que não estavam internados. E eu estava com um livro, Caixinha de Guardar o Tempo, que ainda não era livro, estava escrito à mão, e como eu preciso muito do livro nas minhas interações com leitura, eu sempre gosto de ter o livro à mão, eu não tinha o livro publicado ainda, eu levei uma caixinha e levei esse texto
que é o texto Caixinha de Guardar o Tempo, que foi ilustrado pelo Alexandre Rampazzo e publicado pela editora Gaivota. Esse livro foi finalista do Jabuti em 2013, mas ele não era livro ainda. Então, eu levei o texto escrito à mão dentro de uma caixinha. Quando terminei de ler, botei dentro da caixinha e falei: o que vocês guardariam na caixinha de guardar o tempo de vocês? Que é uma história sobre tempo e memória. E aí, a primeira senhora abriu a caixinha e falou assim: eu guardaria a vela para o meu enterro, porque eu estou mais para lá do que para cá. Eu respirei fundo e falei: meu Deus, que grupo é esse que eu não estava entendendo nada? Até que o senhor abriu a caixinha e falou assim: eu guardaria o cheiro do café da minha avó em dia de chuva na fazenda. Porque a fazenda tinha teto de zinco, o barulho era muito ensurdecedor, e a vovó botava os netos todos ao redor dela, fazia café com bolinho de chuva, servia para cada neto café numa xícara de ágata esmaltada. A minha é azul e eu guardo até hoje. E esse cheiro até hoje me acompanha. Fechou a caixinha e passou. A senhora ao lado dele abriu a caixa e chorou, sem falar uma palavra dentro. E eu lá na frente sem entender nada, porque eu acabei contando a história do Jardim Encantado, que foi outro livro que a Bia ilustrou, que é o que eu fiz o livro gigante, todo sensorial, é o Jardim Encantado. Tem ilustrações da Bia e foi publicado pela Franco Editora. E contei dizendo que seria a primeira coisa que eu guardaria, o jardim da casa dos meus avós em Uberaba, Minas Gerais, onde eu nasci. Né? E aí, no final, o médico que coordenava aquele trabalho dentro do hospital pegou no meu braço e falou: você vai ter que voltar, porque esse senhor que falou com tanto detalhe do cheiro do café, da cor da xícara, de como era a fazenda, ele já não falava há 6 anos. Isso aqui é um grupo em tratamento com arte-terapia, como se fosse um hospital de Alzheimer. E esse senhor já estava num estágio que não recordava. Né? A senhora que chorou dentro da caixinha é a esposa dele, a quem ele já não reconhecia. E ele falou que se você voltar aqui, ele vai trazer a xícara. Então, assim, a leitura destampou na memória dele alguma coisa. Né? E a partir daquilo eu juntei também os idosos e juntei tudo e resolvi criar um festival itinerante de leitura. Entrei num edital do Fundo de Apoio à Cultura, aqui do Distrito Federal, FAC, e isso foi em 2013. E assim nasceu o Uniduniler Todas as Letras, porque o Uniduniler era só o clube de bebês leitores que eu tive durante 3 anos numa creche aqui, que era uma mala de livros, sócios que toda semana trocavam leituras, abriam a mala, liam, levavam para casa e traziam, sem nada. Não é aquela coisa que você lê o livro para fazer um desenho, você lê o livro para contar, para recontar a história, não, você lê para ler. E no festival, coisas muito bacanas aconteceram, assim, os escritores e ilustradores que vinham, eu queria sempre associar a leitura à brincadeira, né? Ao prazer, não é a brincadeira, porque eu acho que leitura tem um trabalho, né? Não é só brincar de ler, mas o brincar com a leitura é fundamental. E a gente teve a ideia de fazer pipas ilustradas, com trechos de livros, e essas pipas ganharam o céu em várias revoadas durante o festival. Tem pipa do André Neves, do Léo Cunha, da Marilda Castanha, do Tino Freitas, da Marília Pirillo, da Anabela Lopes, e as crianças, teve uma criança que pegou a pipa e falou assim: nossa, esse é o primeiro livro que eu leio e ele vai ganhar o céu junto com a minha imaginação. Né? Então, assim, isso para mim não tem preço. E o Uniduniler é isso, é esse lugar da gente poder entender as várias formas da leitura, né? Que leitura, eu trouxe como uma das convidadas numa das edições uma bailarina bielorrussa que mora em Portugal. E aí ela veio dançar livros. A gente leva o livro para o palco. Né? Tem um concerto literário que a gente faz com vários escritores no palco, vários ilustradores, e enquanto o escritor está lendo o seu texto, tem 4 ou 5 ilustradores ilustrando ao mesmo tempo a história na frente das crianças. As crianças veem aquela mesma história com 5 traços diferentes. E vem uma bailarina dançando o livro para eles. Né? Então, assim, eu acho que essa integração das músicas, das artes, possibilita realmente vários tipos de leitura. E isso é o que é o Uniduniler. Hoje é um site, o projeto chegou a ser reconhecido pelo CERLAUC da Unesco como uma das melhores práticas de incentivo à leitura na primeira infância em 2017, exatamente por não ter nenhum tipo de preconceito com arte alguma
para incentivar a leitura. A gente parte de tudo para poder levar o livro para perto do leitor. Alessandra, você tinha falado brincar de outra coisa. Em falar em brincar de outra coisa, a Miscelânea Confeitaria está perguntando para você, Alessandra, você antes de ser escritora, queria fazer outra coisa? Queria brincar de outra coisa? Eu sempre amei brincar com palavras, gente. Eu sou jornalista de formação e acho que por esse caminho, assim, eu me entendo por escrito. É muito engraçado isso. Todos os meus processos, então, assim, ontem mesmo eu escrevi uma carta para minha filha que está aqui no quarto dela, porque assim eu me entendo muito mais por escrito. Desse clube de leitura que eu tive essa semana uma coisa, antes da gente encerrar, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu recebi uma carta que eu até publiquei nas redes sociais, de um ex-bebê leitor, confessando que roubou um livro e devolvendo esse livro pelo correio. Então, foi uma das emoções, assim, eu estava numa semana difícil, até me questionando o meu trabalho, e de repente vem essa carta, e um menino de 13 anos fala assim, estou aqui para confessar um crime, eu roubei um livro da mala do Niduni ler. E esse livro eu só consegui devolver agora, porque agora eu quero que outra criança possa roubar esse livro também. É um livro que eu guardava dentro da fronha do meu travesseiro, que eu lia e relia toda vez que eu tinha medo, toda vez que eu estava sozinha, toda vez... E aquilo me trouxe uma alegria tão grande, e eu entendi também que essa coisa do brincar com a palavra é muito séria, né? Então, assim, eu sempre brinquei, era trava-língua, as cantigas, eu tenho o repertório das cantigas populares, muitos dos meus livros eu trago, tenho livros com CD, livros com música, e livros em que a música inspiraram a história, né? Então, a palavra sempre foi muito presente. Eu acho que eu não queria brincar de outra coisa, eu queria brincar de ler sempre, né? E eu lembro que com 7 anos de idade eu criei o primeiro jornal da família, assim, fiz um jornalzinho mesmo, já me achava jornalista. Claro que esse jornal morreu no primeiro número, porque eu contava as fofocas das primas grandes que já namoravam, e aí ele não teve muita saída, não. Ele já, no primeiro número, então é o jornal de uma única edição, né? Mas eu sempre gostei muito de trabalhar com a palavra, né? Acho que a escrita me define muito. E muito por conta de todo o meu repertório leitor. Eu sempre li muito, né? E acho que a escrita veio depois mesmo desse processo de estruturação da leitora. Alessandra, Antônia Corinta de Barros está mandando um beijo, um abraço para você. E eu fiquei sabendo que você canta, toca violão. Eu estou querendo ouvir música, estou querendo ouvir história com violão. Conta para mim. Eu vou contar uma história. Então, eu tenho 3 livros que têm música e outros que partem da música. Eu tenho uma coleção para bebês, que é a coleção Experimente a Palavra, né, que parte das cantigas, das parlendas e dos 5 sentidos. O cravo, a rosa e o jasmim, que é o do olfato. Na palma da mão, que tem a música do Pintinho Amarelinho, que é o do tato. Blim Blão, que é o da audição. Pirulito, que é o do paladar. E o Minhoco Apaixonado, que é daquele minhoco que beija a minhoca do lado errado, que é o da visão. E eu vou contar para vocês uma história que aí, assim, quem quiser pode ir junto comigo. A Antônia Corinta é minha biografada. Eu estou terminando, ela mora, é uma figura, está com 92 anos, essa que me mandou um beijo, e eu estou escrevendo a história dela, porque é uma história que tem 100 anos da história do Brasil, quase, né? Ela passa por um século, uma história de vida muito legal. Um beijo para a Antônia e para todos que estão aqui. E eu vou contar a história para vocês de como nasceu História para Boi Casar, meu livro ilustrado pela Mariana Zanetti, e é um livro que tem uma história toda cantada e que nasceu quando a Luísa,
minha filha mais nova não dormia de jeito nenhum. E o História para Boi Casar é um livro com CD publicado pela Peirópolis, uma editora super bacana. E essa história nasceu quando a Luísa não queria dormir. E eu, tentando fazer a Luísa dormir, comecei a cantar. Quem sabe pode cantar comigo. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Bem baixinho pra gente fazer a Luísa dormir, tá? Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Quando eu olhei para a Luísa, ela estava brincando de fazer careta com o boi da cara preta. E eu, que queria dormir, resolvi mudar a cor do boi, a história, trouxe histórias da minha infância, trouxe cantigas da minha infância e fiz História para Boi Casar, que é a história de um boizinho diferente que vivia no curral de um fazendeiro que não era nada casamenteiro. O boi não tinha cara preta. E ele só sossegou no dia em que se casou. E a história ficou assim: boi, 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 boi da cara amarela que fugiu pra casar com a vaca, aquela que pulou a janela. E o casamento foi um acontecimento com foto no jornal pra coluna social. A festa foi muito boa lá na beira da lagoa. O sapo foi convidado e até lavou o pé pra se livrar do chulé. E aí vieram também os bichos do jardim. A borboletinha trouxe o chocolate e a madrinha. A barata apareceu, gente, com as 7 saias de filó. Você acredita nisso, Sheila? Você também chamou a barata de mentirosa, não chamou? Disse que ela não tinha 7 saias? Não, Não não, chamou? não, não. Se a barata diz que tem, ela não tem, ela não tem. Ela Pois não tem. tem, ela não tem. Se a barata diz que tem, é porque não tem. Você fez bullying com a barata, porque ela tem as 7 saias de filó, o anel de formatura, o sapato de fivela, o vestido de veludo que nem era da mãe dela. E com tudo isso, ela foi no casamento do meu boi com a minha vaca e a todos prometeu nunca mais ficar só. E eu fui no Tororó beber água e te encontrei, ciranda, cirandando. Então me apaixonei, mas essa é outra história e eu não vou cantar agora. História para Boi Casar, com lindas ilustrações da Mariana Zanetti, publicado pela editora Peirópolis. Que bacana, Alessandra. Alessandra, olha só, eu tenho 2 perguntas para você. Uma da Miscelânea Confeitaria, ela quer saber o seguinte, na verdade a miscelânea é a Rayana, que está perguntando aqui. Ela é pititica também, tá? Pititiquinha. Ela quer saber como você reagia quando alguém fazia a pergunta: o que você vai ser quando crescer? Eu tinha uma resposta na ponta da língua, Rayane. Eu dizia grande. Eu só queria ser grande. Eu sempre fui. E é muito engraçado, eu tenho uma história ótima, porque eu sou pequenininha. Eu tenho nem 1,60 m, eu tenho 1,59 m. E uma vez eu cheguei numa escola no Rio Grande do Sul e a criança tinha 5 anos e ela terminei a minha apresentação e ela foi chorando, ficou na professora. Eu falei: por que você está chorando? Ela falou assim: porque eu achei que eu ia conhecer a autora do livro que eu escrevi. E aí eu falei: mas quem é que você acha que é a autora? É a pessoa que escreveu o livro que eu li. Eu falei: mas sou eu. Aí ela olhou para mim assustada e falou assim: não, você não é autora, você devia se chamar Baixora, porque desse tamanho você não é autora. Né? Então, Rayane, eu sempre falei que eu queria ser grande, não importava o que eu fosse fazer, mas eu sabia que eu queria ser jornalista desde bem pequena.
porque eu sempre quis, eu sempre me encantei pelas histórias das pessoas. E eu acho que o jornalista, mais do que qualquer outra coisa, ele conta as histórias de verdade das pessoas de verdade, né? E hoje eu acabei trocando essas histórias reais pelos mundos inventados, e isso graças aos filhos, que me pediram, né, de alguma forma, me trouxeram para esse mundo das histórias inventadas e dos personagens. Uma pergunta aqui muito especial também é da nossa amiga Sandra Bittencourt. Ela quer saber o seguinte, sobre o politicamente correto que anda invadindo a literatura. Ela queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Ela até citou o livro do Minhoco que beijou errado. Exatamente, essa história é muito bacana de contar, porque assim, eu sou muito amiga do Léo Cunha, que está aqui na parte, e a gente acha assim, claro, existem coisas que a gente não pode se permitir hoje em dia, né? Mas a censura, eu sou contra a censura, qualquer tipo de censura. E esse politicamente correto é a história assim, eu não posso chamar o boi da cara preta, o cravo não pode brigar com a rosa, porque então assim, eu já estava assim, gente, vamos enquadrar o cravo na Lei Maria da Penha, mas vamos contar a história, né? E eu acho que esse tipo de coisa traz discussão para onde quer que seja. E o Minhoco foi muito bacana, porque o Minhoco é uma história bem simples mesmo do Minhoco que beija a minhoca do lado errado, partindo da cantiga, foi ilustrado por Massinha, pela Luciana Fernandes, e eu fui a uma escola em Petrolina, e a escola toda tinha lido meus livros. Então, as crianças do 5º ano estavam lá assistindo, e as da educação infantil, que tinham trabalhado o Minhoco. Quando eu terminei, as crianças terminaram de apresentar para mim o Minhoco, a turma do 5º ano falou, Alessandra, a gente acha que você falar assim, que o Minhoco não está legal, porque é uma cantiga que a gente sabe que existe há muito tempo, mas o Minhoco precisa entender que quando a minhoca fala não, não é não. E a gente fez uma versão da música para você. Então, agora, toda vez que eu vou às escolas, que eu falo do Minhoco, que o Minhoco beija a minhoca do lado errado, que ele vai lá e beija, eu conto essa história e canto também a versão que elas me ensinaram. Mas eu não sou favorável a simplesmente abolir a versão que existe, que as crianças cantam a brincadeira dele beijar o lado errado, né? Então, nesse livro aqui, chegou a ter um momento assim, será que a gente bota a minhoca beijando mesmo o rabo da minhoca? Não é melhor botar atrás do pescoço? Eu falei, não, esse tipo de censura a gente não tem que ter, né? E aí, a minhoca, as meninas subiram, porque elas tinham um grupo de rap na escola, e elas cantaram a versão delas, que é minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, não dou. Então, vou respeitar. Minhoco, minhoco, você é um bom moço, me sinto respeitada, meu muito obrigada. Então, hoje eu levo as duas versões. Eu não acho que a gente tem que abolir aquilo. Então, assim, a história do racismo na obra do Monteiro Lobato é uma grande polêmica. Assim, eu jamais deixaria de oferecer para os meus leitores, para os meus filhos, a maravilha que é a obra do Monteiro Lobato. E a gente precisa contextualizar o tempo que ele vivia. Aí você dizer, não, eu vou tirar, eu vou abolir, a literatura para a infância não vai tratar sobre... É a mesma coisa dos temas fraturantes, né? É claro que eu acho que a gente precisa ter cuidado, sim, com o que a gente quer dizer, para não diminuir ninguém, para não colocar ninguém numa situação ruim, mas censura eu sou contra, e seja ela... Então, assim, e o politicamente correto acabou tirando mesmo muita coisa, né? Isso não pode porque isso é politicamente incorreto, aquilo não pode, isso não pode, e acaba que os não podem estão tomando conta, né? E muitas vezes o livro é feito em função do que o professor gostaria de trabalhar em sala de aula, e já está a editora já fazendo censura antes do livro ser publicado. Então, isso é muito grave. Eu sempre repito onde eu vou, eu sou jornalista, eu cobri vários governos, eu cobri política e economia, e eu nunca fui tão censurada na minha vida como escrevendo para criança. E acho que isso é muito por conta desse politicamente correto equivocado. É uma censura travestida de cuidado, sabe? Então, eu acho que isso a gente precisa tomar cuidado. Claro
que eu também não sou a favor da gente disseminar preconceito, né? Da gente e até isso, se tem um livro que tem algo muito preconceituoso, vamos discutir, vamos conversar, vamos ver para onde que a gente pode ir, né? Mas jamais censurar e dizer isso não pode. Alessandra, a Sandra agradece, porque é uma pergunta dela, uma provocação que ela recebe sempre. Inclusive, assisti uma entrevista dela falando do livro A Trapaça da Serpente, que ela teve certa dificuldade para publicar por causa de alguns termos. Aí eu te faço uma pergunta pessoal. É uma coisa que me incomoda aqui. Se por um lado, no mundo editorial está acontecendo essa restrição de alguns termos, esse politicamente correto, os pais, as mães, a escola também estão dentro desse pacote. Se por outro lado tem esse movimento, tem um outro lado que deixa as coisas muito escancaradas, porque eu vou falar da minha experiência escolar. Se por um lado tem um pai que se incomoda com certo livro que tem certos termos, esse mesmo pai, em casa, liga o som com músicas, com termos totalmente inapropriados, para não usar um outro termo aqui, porque a gente está ao vivo. O que você acha dessa polaridade? Eu acho e não se justifica, né? Então, assim, muitos adultos não querem mesmo conversar sobre assuntos que não são fáceis, né? Agora, esse é um falso moralismo também, né? Porque a criança pode ver coisas na TV que são extremamente fora do que seria, né, para a idade. As crianças hoje estão extremamente sexualizadas, né? Criança pequena já está ali com maquiagem, a mãe acha lindo, né? E aí, de repente, não pode conversar sobre sexo, não pode ter um livro que tenha, né, e que fale de violência. Então, assim, você tratar de violência, de abuso sexual num livro para infância, pode? Claro que pode. Pode, e é esse lugar também, sabe? Tem o livro Leila do Tino, tem o Não Me Toca Seu Boboca, que são extremamente importantes, né? Da Viviana, da Andréa Viviana. Então, assim, são discussões que precisam fazer parte do nosso cotidiano. E se eu defendo que a leitura, a literatura, que os livros façam parte do cotidiano, eu preciso defender que eles abracem tudo que faz parte do nosso cotidiano. Né? Então, essa ideia de que vamos abolir, começou uma tal de uma perseguição a livros, né? Que é muito grave, isso é muito grave. Você tirar o conto do Zé Mauro Brant, porque isso aqui está incentivando relação de pai com filho, né? O incesto, ou você dizer que o livro da Ana Maria Machado é um livro que incentiva suicídio. Essa loucura está na cabeça das pessoas, sabe? E as pessoas, e isso, assim, com esse mundo de fake news e de comunicação instantânea, as pessoas descontextualizam partes de um livro, isso aconteceu com o livro do Léo Cunha, numa feira que a gente ia junto em Atibaia, e a secretária de Educação ficou assustadíssima, porque, assim, e o Léo ficou assustado porque ele falou, olha, eu estou com medo, porque a pessoa que denunciou é o tipo de pessoa que posa na internet com arma na mão, então eu estou com medo do que possa vir. E, assim, era uma história de um palavrão totalmente descontextualizado, porque era a história de uma avó que, à beira da morte, acabava falando um palavrão por estar, assim, sentindo dor ali, que ela brigava com o neto o tempo inteiro por falar palavrão, então, assim, pegou só parte do palavrão, sem todo, né? E como assim, isso não pode estar no livro, né? O não pode é muito grave. Eu sou muito contra qualquer tipo de censura na arte, sabe? Eu acho que a gente precisa entender que aquilo é um outro lugar e que é para nos deslocar da nossa comodidade também. A arte tem essa função, né? De nos tirar daquela zona de conforto, de nos fazer pensar, de nos emocionar de alguma forma. Então, para mim, isso é uma visão minha, pessoal, não cabe censura alguma
em nenhum tipo de arte. Alessandra, estamos terminando aqui. Olha só, essa prosa andou rápido demais, o relógio fez. Alessandra, eu quero te pedir uma coisinha especial. Sim. Não sei se cabe aqui. Eu gostaria de ser merecedora de um presente seu, porque essa conversa mexeu muito comigo, do livro que a menininha perdeu a mãe. Eu posso ser merecedora desse presente seu? Uai, pode, mas ele é um livro grande, ele não dá para, porque ele tem 40 capítulos. Mas eu vou ler para vocês, eu vou encerrar com esse momento. Deixa eu ver aqui. Ela escreve uma carta, e aí vem a coisa das cartas, né? Ela escreve uma carta para a mãe, e a mãe responde com uma cantiga. Então, esse também tem uma cantiga, que é uma cantiga de Niná, que eu fiz para a Bia, minha filha, quando ela perdeu esse primo. E essa história também tem isso, né? Bom, deixa eu ver aqui. Lírios e lágrimas. Aquele foi o fim de tarde mais difícil e triste para Vevé. Ele foi buscar os meninos na escola e não tinha ideia de como daria a eles a terrível notícia. Assim que viram o pai, Nina e Caio perceberam que algo estava errado. Veveco procurou com cuidado um jeito menos doloroso de explicar o inexplicável aos filhos. Levou-os para o parque, sentou com eles na grama, perto de um espelho d'água, de onde era possível alcançar o horizonte com o olhar. Já estava naquela hora em que a gente não sabe ao certo quem manda no céu, se o sol ou a lua. E Veveco, cheio de ternuras, olhando o dia se despedindo numa explosão de cores, escolheu cada palavra para contar aos meninos sobre a morte da mãe. Os três choraram muito e ficaram abraçados quietinhos, sem saber como seriam os dias dali em diante. Caio quis saber se no céu tinha piano, quadros, telefone e brigadeiro. Nina destrancou outra vez muitos medos e pediu ao pai para prometer que ele não morreria criança, que ele não morreria enquanto ela fosse criança, e que daria um jeito de arrancar aquela dor profunda que apertava o seu coração. Nina declarou entre lágrimas que uma noite profunda, sem lua ou estrelas, parecia ter invadido tudo e escurecido a vida dentro dela também. Veveco sentiu-se a mais impotente das pessoas, mas encontrava em cada pergunta, em cada incerteza e em cada pedido dos filhos uma reserva de força que ele mesmo desconhecia. Aproveitou o espetáculo do pôr do sol para lembrar o ciclo das coisas e, mesmo em meio a toda aquela tristeza, conseguiu destampar um pote de esperança. Com muito amor e dedicação, Veveco foi superando com os filhos aquela perda e a falta que Clara fazia. Aos poucos, a tristeza deu lugar à saudade. E não era mais uma saudade tão doída como a dos primeiros meses sem Clara. Ainda era preciso chorar, explicar muita coisa, sossegar as angústias, mas o tempo, com seu vagarinho de leito de rio que segue seu curso, apesar de tudo, ia costurando os rasgos com lembranças ternas e uma presença etérea de Clara em tudo o que acontecia na casa. Parecia que ela, de onde estivesse, não deixava de cuidar de cada um. Caio quis saber se criança também morre. Veveco não mentia, mas tratava de oferecer cola e cafuné para afastar os medos dos meninos. Nina passou a escrever cartas todos os dias para a mãe. À noite, antes de dormir, ia para o jardim. Sentava-se entre os lírios que ela regava sempre e lia em voz alta, como se soprasse para o céu cada uma das palavras. No começo, chorava sozinha, observada ao longe por Tony, Lili, o Veveco e Caio. As cartas iam todas para a gaveta dos segredos. Muito obrigada. Fantástico. Eu que agradeço. A Sandra falou aqui, agradeça. A Beijo. que aqueceu o nosso coração como fogueira de São João. Pessoal, obrigada por estarem conosco. A entrevista vai ficar gravada para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Alessandra, muito obrigada. Foi um prazer enorme conhecer sua pessoa. Eu que agradeço, foi muito especial e agradeço muito a Sandra, a todos do Salão da Câmara Mineira, uma alegria muito grande poder partilhar essas histórias. Obrigada a você, Sheila, obrigada aos nossos intérpretes maravilhosos e eu espero que a gente possa se encontrar de verdade em breve, né? Assim que tudo isso passar. Beijo, gente. Vai passar.
Vai.